Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Queridos amados irmãos, queridas amadas irmãs, eu tenho uma palavra da parte de Deus ao coração de todos os irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 1, está escrito assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondendo-lhe disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Estamos aqui diante de uma passagem a qual tem 2 personagens principais na história. Jesus, quando ele veio para a terra, ele veio numa missão de estar assim resgatando aqueles que estavam perdidos e de salvar aqueles que estavam amaldiçoados. Mas só que Jesus ele não tinha não tinha condição de fazer essa obra sozinho. Logo, ele arruma para si, ou ele escolhe para si 12 discípulos. E dentro desses 12 discípulos está um que vamos se dizer assim, o segurança fiel de Cristo, Simão Pedro. Quando Jesus ele saiu da Judéia a pregar nas sinagogas, ele foi para o lago de Genezaré a fim de pregar a palavra de Deus à multidão, a qual seguia Jesus. Chegando nesse lago, a Bíblia diz que Jesus ele tira o seu olhar da multidão e olha para a beira da praia. Ele olha e vê 2 barcos. Barcos a qual tinha pescadores, que depois que desembarcaram do barco, começavam a lavar as suas redes. A expressão lavar rede significa desistência. Ali ele estava desistindo de algo que ele estava cansado de fazer. Só que a Bíblia diz que quando Cristo tira a atenção da multidão e olha para os pescadores lavando a rede, o barco parado na beira da praia, a Bíblia diz que Jesus ele desce morro abaixo, entra em um dos barcos e vai, aleluia, afastando-se o barco da multidão. E quando ele afasta o barco da multidão, a Bíblia vai nos informar que ele começa a pregar a palavra de Deus, aleluia, do barco. A multidão está no morro, a multidão está assentada em umas rochas, na grama, no mato, onde quer que esteja, mas a Bíblia diz que Cristo estava no barco e o barco estava afastado da praia. Daí ele olha para Pedro e diz: Ei Pedro, agora lança as tuas redes para poder pescar. Pedro olha para Cristo e diz: Ei mestre, nós passamos toda a madrugada e nada apanhamos, mas é sobre a tua palavra que lançaremos as redes. Pedro aqui está demonstrando o quanto ele tem fé.
Porque a Bíblia vai nos mostrar que mar é coisas materiais e barco é milagre. A Bíblia diz que Pedro não conseguiu pescar nada durante toda a noite, mas também a Bíblia vai nos mostrar que quem estava com Pedro no barco não pensava como ele pensava. Quem estava com Pedro no barco não orava como ele orava. Quem estava com Pedro no barco não tinha a mesma comunhão que Pedro tinha. Não jejuava como ele jejuava. Aleluia! Não se humilhava como ele se humilhava. Se eu fosse ministrar essa palavra em outro tempo, em uma outra oportunidade, eu já queria dizer o tema dessa palavra: o barco de Pedro e o milagre de Jesus. Aqui a gente vai ver que os barcos que estavam na praia era simplesmente um instrumento para realizar o milagre de Cristo. Quando Cristo entra no barco, meu querido, minha querida, quando Cristo ele entra no barco, muitas das vezes quem está no barco com você não ora como você ora, não jejua como você jejua, não tem comunhão como você tem, não, aleluia, não se entrega como você se entrega. Mas quando Cristo está no barco, aleluia, as coisas começam a fluir diferente. O barco pode até ser seu, aleluia, a canoa pode até ser sua, o navio pode até ser seu, mas se Cristo não estiver, nada acontece. Se Cristo não pisar, nada acontece. Nesta noite eu tenho uma palavra ao seu coração, e a palavra que eu tenho no seu coração é exatamente a seguinte: deixa Cristo subir no seu barco, deixa Cristo entrar na sua vida. Cristo entrando na sua vida, o milagre vai acontecer do jeito que Ele almeja. A Bíblia diz que Pedro diz para Jesus que os pescadores passaram toda a noite e nada conseguiu pegar, nem pescar. Só que Cristo estava no barco e mandou Pedro jogar as redes a fim de pescar. Pedro, ele joga a rede porque ele tem fé no coração de que o milagre poderia acontecer. Então, quando a Bíblia diz que eles lançam a rede, a Bíblia diz que o barco que Pedro estava, que era dele, e que Jesus estava no barco, não suportou o peso das redes, porque havia muito peixe. Então a Bíblia diz que Pedro levanta a sua mão, aleluia, e faz sinal para o outro barco vir, aleluia, para poder ajudar. Agora Jesus, quando desce do barco, o barco está cheio de peixe, quase estavam indo a bordo, quase estavam indo a pique, quase estavam afundando. Então Cristo olha para Pedro e olha e diz assim, porque tinha Pedro e Tiago, aleluia, ele olha para Pedro e Tiago: agora você aprendeu? Em outras palavras, Cristo estava dizendo: deixa eu te dizer uma coisa, o barco pode até ser seu, mas quando eu estou no seu barco, o milagre que você tanto espera acontece. Eu quero dizer para você: vinde agora comigo, que eu vou transformar você em pescadores de homens. E Cristo estava dizendo para Pedro e para Tiago naquele momento que sem Jesus no barco nada acontece. Mas quando Pedro e Tiago ele aceita a proposta de Cristo, a Bíblia diz que Pedro e Tiago vai seguir Jesus e começa a arrecadar para si seguidores. Eu quero dizer para você que se você não aceitar o chamado de Cristo, as coisas vão ficar travadas. Mas quando você aceita o chamado da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus, o milagre acontece. Eu quero dizer para você que é nesta
nesta noite que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que todas as coisas que cooperam para o bem, que tudo aquilo que você estava precisando, que tudo aquilo que você estava, aleluia, orando, que todas as vezes que você coloca o seu joelho no chão a fim de pedir algo para Deus, eu quero dizer para você que Deus ouviu a sua oração, Ele vai responder, vai te abençoar e vai fazer você engrandecer aqui na terra. Eu quero dizer para você que é hoje que Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Louvado seja Deus. Pedro e Tiago naquele momento puderam contemplar do milagre de Deus, mas eles só contemplaram do milagre de Deus porque eles colocaram uma palavra fé no coração. Eles sabiam que quem estava no barco junto com ele não era um mero homem que estava vestido com roupas diferentes, falava diferente, agia diferente e pregava diferente. Muitas das vezes você pode até louvar bonito, você pode até pregar bonito, você pode até orar bonito, mas quem está no barco com você não é igual a você. Quem está no barco com você não ora como você ora. Quem está no barco com você não jejua como você. Quem está no barco com você não tem comunhão como você tem, não se entrega como você se entrega, não adora como você adora. Eu quero dizer para você que muitas das vezes quem está no barco com você não ferve para nada, mas quando Jesus entra, eu quero dizer para você que quando Jesus entrar no seu barco, as pessoas vão contemplar do milagre de Deus, porque quem está no barco é Jesus, quem está no barco é Jesus, quem está no barco é Jesus, quem está no barco. E calavaxandarai, ai calavaxui, carabachai, abandacarabaxandarai. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Eu quero que nessa noite você seja como Pedro. Eu quero que nessa noite você seja como Simão. Eu quero que nessa noite você seja como aquele homem que ousou em sair do barco e ir ao encontro de Cristo. Eu quero que você seja que nem aquele homem que ousou desembanhar a espada e cortar a orelha de Malco a fim de proteger o Senhor. Mas eu também quero que quando você, aleluia, reconhecer que está errado, como ele reconheceu quando negou na terceira vez, aleluia, o Senhor Cristo, ele foi chorar amargamente. Reconheça o seu erro e vá para o canto do quarto ou do canto da sala e chore nos pés de Cristo, porque quem chora aos pés de Cristo é consolado, quem chora aos pés de Cristo recebe o conforto de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse dessa palavra profética e continue glorificando a Deus, porque Ele tem milagre para você. Amém? E graças a Deus.